O garoto invisível. Zombaram do novato sem saber que era um campeão de MMA. Agora queriam nunca tê-lo olhado. Matheus Ribeiro caminhava pelos corredores do Colégio Estadual Dom Bosco com o olhar fixo no chão. Aos 15 anos, havia aprendido que chamar a atenção nunca trazia nada de bom. Sua compleição magra, altura abaixo da média e enormes óculos de aro preto o convertiam em um alvo fácil. Apenas levava 3 semanas neste novo colégio e já havia catalogado mentalmente todas as saídas de emergência, os banheiros menos concorridos e os cantos onde podia desaparecer durante os recreios. Dom Bosco era seu 3º colégio em 2 anos. Seu pai, um reconhecido treinador de artes marciais mistas, viajava constantemente, seguindo seus lutadores em torneios internacionais, e Matheus não tinha mais remédio que segui-lo. O que ninguém neste colégio sabia era que por trás dessa fachada de garoto frágil e insignificante se escondia um campeão júnior de MMA, com um recorde impressionante de vitórias em competições nacionais e internacionais. Algo que Matheus mantinha em segredo não por vergonha, mas pela promessa que havia feito a seu pai. O verdadeiro lutador só luta quando não tem outra opção. Ei, você, o novato, se perdeu de novo 4 olhos. A voz de Eduardo Monteiro, o terror do 2º ano, ressoou pelo corredor. Ao seu lado, seus inseparáveis capangas, Diego Fontes e Joaquim o Magro Bustamante, riram como se acabassem de escutar a melhor piada do mundo. Matheus respirou fundo e seguiu caminhando. Só tinha que chegar à aula de história, sentar-se na última fila e voltar-se invisível como sempre fazia. Estou falando com você, Nanico, insistiu Eduardo interpondo-se em seu caminho. É que além de cego você é surdo? Matheus levantou ligeiramente o olhar, o suficiente para calcular a distância entre ele e a porta da sala. 10 metros, demasiados com Eduardo bloqueando a passagem. Só quero ir à aula, murmurou Matheus ajustando os óculos. O que você disse? Não te ouço. Eduardo se aproximou mais, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. Cheirava a uma mistura de colônia barata e cigarros. Pode repetir? Ou precisa que eu te empreste meus ouvidos como você precisa desses óculos de fundo de garrafa? Mais risadas. Alguns estudantes começaram a deter-se, formando um pequeno círculo ao redor deles. Matheus notou como se acelerava seu pulso. Em situações de combate, seu pai sempre lhe havia ensinado a manter a calma, a respirar profundamente e a avaliar seu oponente. Eduardo era alto, provavelmente pesava uns 20 quilos mais que ele, mas sua postura revelava que jamais havia recebido treinamento formal em nenhum tipo de luta. Um só movimento. Isso é tudo o que necessitaria para derrubá-lo, mas não o faria. Não hoje, não por isto. Tenho que ir à aula, repetiu Matheus, desta vez um pouco mais alto, tentando rodear o valentão. Eduardo o empurrou contra a parede. Não foi um empurrão particularmente forte, mas foi suficiente para que os óculos de Matheus escorregassem por seu nariz. Olha, garoto novo, aqui há regras, cuspiu Eduardo. E a primeira é que eu decido quando termina nossa conversa. Matheus sentia o formigamento familiar nas mãos, a adrenalina começando a fluir. 3 movimentos. Isso é tudo o que necessitaria. Uma rasteira nas pernas, uma pegada no braço, uma torção de punho. Eduardo estaria no chão antes de saber o que havia acontecido. Mas a promessa. O verdadeiro lutador só luta quando não tem outra opção. Monteiro! A voz do professor Galvão rompeu a tensão. Outra vez incomodando os novos? Você e seus amigos à aula. Agora. Eduardo sorriu com malícia, como se estivesse guardando algo especial para mais tarde. A gente se vê depois. 4 olhos, sussurrou antes de afastar-se com seus amigos. Matheus ficou ali, respirando agitadamente, enquanto o corredor se esvaziava. Quando por fim entrou na sala de aula de história, sentiu todos os olhares sobre ele. A maioria eram de indiferença, algumas de curiosidade e umas poucas, as que mais doíam, de lástima. Tomou assento na última fila, ao lado da janela, e abriu seu caderno. Não chame a atenção. Termine o curso. Logo estará em outro lugar. Era um mantra que se repetia em cada colégio. O problema era que desta vez algo havia mudado. Estava cansado de fugir, de esconder-se, de fingir ser alguém que não era. Os dias seguintes seguiram um padrão similar. Eduardo e seus amigos pareciam ter um radar para encontrá-lo, especialmente nos lugares menos vigiados, atrás do ginásio, nos vestiários depois de educação física, no refeitório durante o almoço. Começaram com pequenas humilhações.
esconder sua mochila, jogar acidentalmente sua bandeja de comida, pôr apelidos que logo se fizeram populares entre outros estudantes. O invisível, o chamavam, porque, segundo Eduardo, você é tão insignificante que, se não fosse por esses óculos ridículos, nem sequer saberíamos que você existe. Mateus aguentava, sempre aguentava. Mas cada noite, no pequeno apartamento que compartilhava com seu pai, quando este não estava de viagem, treinava com mais intensidade. Golpeava o saco até que os nós dos dedos lhe doíam, praticava chaves e submissões com o manequim de treinamento, corria até que os pulmões lhe ardiam. Não é para me defender, dizia a si mesmo. É porque amo este esporte. Mas no fundo, sabia que estava preparando-se. Para quê? Ainda não o sabia. Com certeza. Laura Viana foi a primeira em notar que algo era diferente em Mateus. Laura era possivelmente a única pessoa em Dom Bosco que lhe havia dirigido mais de 2 frases seguidas. Compartilhavam mesa no laboratório de biologia e, ainda que não fossem amigos exatamente, ela sempre era amável. Você tem as mãos machucadas, comentou um dia enquanto Mateus tentava ajustar o microscópio com dedos evidentemente machucados. Eu caí, mentiu ele sem levantar a vista. Sobre seus nós dos dedos? Perguntou ela com ceticismo. Repetidamente? Pela primeira vez em muito tempo, Mateus sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. Algo assim. Laura o olhou com curiosidade, mas não insistiu. Em vez disso, disse algo que o deixou pensando. Sabe, nem todos somos como Eduardo e seus amigos. Alguns só. Não sabemos como ajudar. Essa tarde, enquanto Mateus aquecia antes de sua rotina habitual, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu pai. Você classificou automaticamente para o campeonato nacional. Sua reputação te precede. Estou orgulhoso. Chegarei na sexta para treinar juntos. Mateus olhou a mensagem várias vezes. O campeonato nacional era sua oportunidade de demonstrar que todo o esforço, todos os sacrifícios valiam a pena. Mas também significava que teria que intensificar seu treinamento. No dia seguinte, durante o recreio, Mateus se dirigiu a um canto apartado do pátio para fazer alguns exercícios de alongamento. Não esperava que ninguém o visse ali, entre 2 edifícios, parcialmente oculto por arbustos. Tirou os óculos, os deixou a um lado e começou sua rotina de calistenia. Flexões, abdominais, agachamentos, burpees. Estava tão concentrado que não ouviu aproximar-se Eduardo e seus amigos até que foi demasiado tarde. Olha só, o que temos aqui? A voz de Eduardo o sobressaltou. O invisível está fazendo exercício, está tentando ganhar algum músculo, nanico. Mateus se incorporou rapidamente, alcançando seus óculos e pondo-os. Os 3 valentões o rodeavam, bloqueando qualquer rota de escape. Só me deixe em paz, Eduardo, disse Mateus, surpreendendo a si mesmo pela firmeza em sua voz. Eduardo pareceu igualmente surpreendido, mas rapidamente recuperou seu sorriso zombeteiro. Estão ouvindo isso, pessoal? O invisível quer que o deixemos em paz. Que tal se, em vez disso, lhe ensinamos alguns exercícios reais? Diego e Joaquim riram, aproximando-se mais. Mateus avaliou a situação. 3 contra 1. Em um combate normal, seria uma desvantagem. Mas estes 3 não tinham treinamento e ele sim. O verdadeiro lutador só luta quando não tem outra opção. Era esta a outra opção? Ou ainda podia evitar o confronto? Tenho aula, tentou Mateus, dando um passo em direção ao espaço. Entre Diego e Joaquim. Diego o empurrou de volta ao centro. Ainda não terminamos com você, rosnou. O que aconteceu a seguir passou muito rápido. Eduardo agarrou a mochila de Mateus e a abriu, esvaziando seu conteúdo no chão. Livros, cadernos, lápis, tudo ficou espalhado na terra. Logo, pisoteou deliberadamente as coisas de Mateus, incluindo um pequeno álbum de fotos que sempre levava consigo. Fotos de sua mãe, falecida quando ele tinha 8 anos. Algo se rompeu dentro de Mateus. Recolha, disse, com uma voz que mal reconheceu como própria. Eduardo se deteve, surpreendido pela mudança de tom. O que você disse? Eu disse. Que recolha. Tudo. Agora. Os 3 valentões se olharam entre si e logo explodiram em gargalhadas. Ou o quê, invisível? O que você vai fazer? Desafiou Eduardo, aproximando-se de Mateus com clara intenção de intimidá-lo. Mateus não retrocedeu. Em vez disso, sua postura mudou sutilmente. Seus pés se separaram, encontrando uma base sólida. Suas mãos, antes em punhos, se relaxaram. Sua respiração se voltou controlada, medida,
Eduardo, confundido pela falta de medo em sua vítima habitual, fez o único que sabia fazer: atacar. Lançou um soco direto no rosto de Mateus. Um movimento. Isso foi tudo o que necessitou. Mateus esquivou o golpe com uma facilidade surpreendente, quase como se pudesse ver o punho movendo-se em câmera lenta. No mesmo movimento fluido, agarrou o braço estendido de Eduardo e utilizou o impulso do valentão contra ele mesmo, guiando-o ao chão com uma técnica básica de jiu-jitsu. Eduardo caiu pesadamente, com Mateus controlando a queda para não machucá-lo seriamente. O valentão ficou no chão boca abaixo, com um braço imobilizado atrás das costas, e Mateus exercendo apenas a pressão necessária para mantê-lo ali. Diego e Joaquim ficaram paralisados, com os olhos e as bocas abertos de par em par. Que diabos? Balbuciou Diego. Me solte, maldito louco! Gritava Eduardo, forcejando inutilmente. Cada movimento só aumentava a pressão em sua articulação, causando-lhe mais incômodo. Mateus se inclinou perto do ouvido de Eduardo. Vou te soltar, disse calmamente. E você vai recolher minhas coisas, todas elas, com cuidado, especialmente esse álbum, entendido? Vá para a merda, cuspiu Eduardo. Mateus aplicou um pouco mais de pressão, não o suficiente para causar dano, mas sim para enviar uma mensagem clara. Estou te dando uma opção que não me deu a mim. Recolha minhas coisas, me peça desculpas e não voltamos a falar do tema. Ei, solte ele, interveio Diego dando um passo adiante. Mateus o olhou fixamente e algo em seu olhar fez com que Diego se detivesse em seco. Seu amigo está bem. Só estamos tendo uma conversa sobre respeito mútuo. Verdade, Eduardo. Um pequeno grupo de estudantes começava a formar-se ao redor deles, atraídos pelos gritos de Eduardo. Entre eles, Mateus viu Laura, observando a cena com uma mistura de assombro e algo mais que não pôde identificar. Finalmente, Eduardo deixou de forcejar. Tá, me solte e recolherei suas coisas. Mateus o liberou imediatamente, pondo-se de pé e retrocedendo um passo para dar espaço. Eduardo se levantou, esfregando o ombro e olhando a Mateus com uma mistura de raiva e confusão. Durante um tenso momento, pareceu que Eduardo poderia tentar outro ataque. Mateus se manteve firme, preparado, mas não ameaçante. Finalmente, para a surpresa de todos os presentes, Eduardo começou a recolher os pertences de Mateus, metendo-os de volta na mochila. Quando terminou, lhe entregou a mochila sem olhá-lo. Nos olhos, sinto muito, murmurou quase inaudivelmente. Por quê? Pressionou Mateus. Eduardo apertou os dentes, mas respondeu. Por jogar suas coisas. E por te incomodar. Mateus assentiu, tomando a mochila. Obrigado. Agora estamos em paz. Os três valentões se marcharam, com Diego e Joaquim lançando olhares incrédulos a Eduardo, que encaminhava com os ombros caídos e a vista fixa no chão. O pequeno grupo de espectadores começou a dispersar-se, muitos comentando em voz baixa o que acabavam de presenciar. Vários olhavam a Mateus com novos olhos, reavaliando completamente o garoto, que até há uns minutos chamavam o invisível. Laura se aproximou de Mateus, enquanto este revisava o conteúdo de sua mochila, assegurando-se de que tudo estivesse ali. Isso foi uau, disse ela claramente impressionada. Onde você aprendeu a fazer isso? Mateus encolheu os ombros, repentinamente consciente da atenção não desejada. Meu pai é treinador de artes marciais mistas. Tenho treinado desde que tinha 5 anos. E por que deixou que Eduardo e os outros te incomodassem durante tanto tempo? Mateus olhou o pequeno álbum de fotos em suas mãos, passando o polegar por uma esquina ligeiramente dobrada. Meu pai sempre diz que o verdadeiro lutador só luta quando não tem outra opção. Fez uma pausa. Hoje não tive outra opção. Laura assentiu, compreendendo. Bom, acho que você acabou de converter-se na pessoa mais interessante de todo. Dom Bosco. A notícia do sucedido se propagou pelo colégio como um incêndio florestal. Para o final do dia, todos falavam do novo que havia derrubado a Eduardo Monteiro com um só movimento. As versões variavam. Alguns diziam que Mateus havia nocauteado os 3 valentões. Outros, que conhecia algum tipo de arte marcial secreta. Inclusive, houve quem afirmou que era um espião adolescente em uma missão encoberta. Mateus tentou manter um perfil baixo, mas era impossível. As pessoas o apontavam nos corredores. Alguns se aproximavam para felicitá-lo, outros para pedir-lhe que lhes ensinasse esse movimento. De repente, o garoto invisível havia voltado-se dolorosamente visível.
Eduardo e seus amigos se mantiveram afastados durante os dias seguintes. Mateus os via ocasionalmente nos corredores ou no refeitório, mas eles mudavam de direção ou fingiam não vê-lo. Era uma tranquilidade estranha, quase incômoda, depois de semanas de constante assédio. Na sexta-feira à tarde, quando Mateus saiu do colégio, encontrou seu pai esperando-o em seu velho Gol. Antônio Ribeiro, apesar de sua fama no mundo do MMA, era um homem simples que preferia passar despercebido fora do ginásio. Pai, pensei que nos veríamos em casa, disse Mateus, surpreendido, mas feliz de vê-lo. Antônio abraçou seu filho com força. Queria te dar uma surpresa. Além disso, há um ginásio perto que nos emprestará suas instalações para treinar. Este fim de semana. Já no carro, enquanto se dirigiam ao apartamento, Antônio olhou de soslaio a seu filho. Seu professor Galvão me ligou. Mateus se tensionou. O que ele disse? Me contou o que aconteceu com esse garoto, Eduardo. Antônio fez uma pausa. Quer me contar sua versão? Mateus respirou fundo e relatou tudo o sucedido, desde as primeiras zombarias até o incidente com o álbum de fotos. Não omitiu nada, nem sequer como havia sentido certa satisfação ao ver a expressão de Eduardo quando o imobilizou. Antônio escutou em silêncio. Quando Mateus terminou, seu pai permaneceu calado por um momento, processando a informação. Está zangado? Perguntou finalmente Mateus. Por se defender? Não. Antônio deteve o carro em um semáforo e olhou diretamente a seu filho. Te ensinei a lutar não para que intimidasse outros, mas para que nunca tivesse que sentir medo. Usou o que sabe para se defender, não para machucar. Estou orgulhoso de você. Mateus sentiu que um peso se levantava de seus ombros. Mas há algo mais do que quero te falar, continuou Antônio enquanto o semáforo mudava a verde. O professor Galvão me comentou que estão organizando um clube de defesa pessoal no colégio. Querem que alguns estudantes com experiência ajudem a ensinar a outros. Pensou que talvez você pudesse estar interessado. Eu? Ensinar? Mateus nunca havia considerado essa possibilidade. Por que não? Você tem o conhecimento e, ao que parece, agora também o respeito de seus companheiros. Mateus olhou pela janela, contemplando a ideia. Ensinar a outros significaria expor-se completamente, abandonar definitivamente sua estratégia de invisibilidade. Mas também significaria ficar, estabelecer-se, talvez inclusive fazer amigos reais pela primeira vez em anos. Pensarei nisso, prometeu. Na segunda-feira seguinte, Mateus entrou no colégio com uma atitude diferente. Já não caminhava olhando ao chão nem buscava esconder-se. Mantinha a cabeça alta, saudava a quem o saudava e inclusive sorria ocasionalmente. Não era arrogância, era simplesmente a confiança de ser finalmente ele mesmo. Durante o almoço, enquanto comia sozinho como de costume, Laura se aproximou com sua bandeja. Posso sentar? Perguntou. Claro, respondeu Mateus, surpreendido, mas complacido. Enquanto comiam e conversavam, Mateus notou que Eduardo os observava desde outra mesa. O valentão já não parecia ameaçante, mas sim pensativo. Depois das aulas, enquanto Mateus se dirigia à saída, ouviu que alguém o chamava. Se girou para encontrar a Eduardo sozinho, sem seus habituais seguidores. Mateus se tensionou instintivamente, mas se obrigou a relaxar. Não acreditava que Eduardo buscasse vingança, ao menos não assim, cara a cara e sem respaldo. O que você quer, Eduardo? Perguntou diretamente. O valentão parecia incômodo, mudando o peso de um pé a outro. Queria... Bom, Eduardo aclarou a garganta. Meu pai me castigou. Quando ficou sabendo do que fiz, digamos que não ficou contente. Mateus esperou sem saber aonde ia esta conversa. Me inscreveu nesse novo clube de defesa pessoal que estão formando, continuou Eduardo. Diz que preciso de disciplina ou algo assim. Fez uma pausa. O professor Galvão me disse que você poderia ser um dos instrutores. Ah, assim que ali estava o problema. E isso te incomoda? Perguntou Mateus. Eduardo negou com a cabeça. Não exatamente, é só que seria estranho, não? Depois de tudo o que aconteceu. Mateus considerou suas opções. Poderia rejeitar a oferta do professor Galvão e evitar esta situação, incômoda, ou poderia aceitá-la e enfrentar-se a ela diretamente. Não tem por que ser estranho, disse finalmente. No ginásio, todos somos iguais. Não há valentões nem invisíveis. Só pessoas aprendendo a respeitar-se a si mesmas e aos demais. Eduardo olhou com surpresa, como se esperasse uma resposta muito diferente. Assim que você vai fazê-lo?
Vai ensinar no clube? Acho que sim, respondeu Mateus, surpreendendo a si mesmo com a decisão. Meu pai diz que ensinar é a melhor maneira de aprender. Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Finalmente, Eduardo estendeu sua mão. Então, suponho que nos veremos ali. Mateus olhou a mão estendida durante um segundo antes de apertá-la. Suponho que sim. Enquanto caminhava para casa, Mateus refletiu sobre os estranhos giros que havia dado sua vida nas últimas semanas. Havia chegado a Dom Bosco tentando ser invisível, e agora não só era visível, mas que havia convertido-se em alguém a quem outros olhavam com respeito e inclusive admiração. Talvez, pensou, este seria o lugar onde finalmente poderia deixar de fugir. Onde poderia ser simplesmente Mateus, não o novo, não o invisível, não o lutador secreto, só Mateus. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem do professor Galvão confirmando a primeira reunião do Clube de Defesa Pessoal para a quarta-feira. Contamos com você, Mateus. Muitos estudantes já se inscreveram graças a você. Mateus sorriu e respondeu, ali estarei. 3 semanas depois, o ginásio do Colégio Estadual Dom Bosco fervilhava de atividade, enquanto 20 estudantes, divididos em pares, praticavam técnicas básicas de defesa pessoal. Em um canto, Mateus supervisionava a Eduardo, quem surpreendentemente havia resultado ser um dos alunos mais dedicados. Mantenha a guarda alta, indicou Mateus ajustando a posição dos braços de Eduardo. Lembre-se, não se trata de força bruta, mas de técnica e equilíbrio. Eduardo assentiu, concentrado em aperfeiçoar o movimento. A tensão inicial entre eles havia transformado-se gradualmente em uma espécie de respeito mútuo. Não eram amigos exatamente, mas tampouco inimigos. Ao outro lado do ginásio, Laura trabalhava com uma garota do primeiro ano, mostrando-lhe como safar-se de uma pegada de punho. Laura havia resultado ser uma estudante natural e rapidamente havia convertido-se na assistente não oficial de Mateus. O professor Galvão, apoiado contra a parede, observava com evidente satisfação. Se aproximou de Mateus enquanto este corrigia a postura de outro par. Você fez algo extraordinário aqui, Mateus, comentou o professor. Este clube está unindo a estudantes que normalmente nem sequer se falariam. Mateus encolheu os ombros, ainda não do todo cômodo com os elogios. Só lhes ensino o que sei. Lhes ensina muito mais que técnicas de luta, insistiu Galvão. Lhes ensina respeito, autocontrole, confiança, coisas que não se aprendem em um livro de texto. Quando a sessão terminou, os estudantes se despediram entre si com reverências respeitosas, tal como Mateus lhes havia ensinado. Vê-los aplicar não só as técnicas, mas também o espírito das artes marciais lhe provocava um orgulho que nunca havia experimentado antes. Laura se aproximou enquanto recolhiam as colchonetes. Te apetece ir tomar um sorvete? Diego e alguns outros vão à sorveteria nova perto do parque. Mateus alçou as sobrancelhas, surpreendido. Diego? O mesmo Diego que costumava seguir a Eduardo a todas as partes? Laura sorriu. As pessoas mudam, Mateus. Você melhor que ninguém deveria sabê-lo. O garoto invisível que agora todos querem conhecer. Mateus olhou ao redor, ao ginásio, onde há só umas semanas havia sido humilhado e onde agora era respeitado. Pensou em seu pai, que sempre lhe havia ensinado que a verdadeira força não está nos músculos, mas no caráter. Pensou em todas as vezes que havia fugido, que havia escondido-se, que havia tentado desaparecer. Sabe de uma coisa, você tem razão, disse finalmente. Me apetece um sorvete. Enquanto saíam juntos do colégio, Mateus se deu conta de que, pela primeira vez em muito tempo, não estava contando os dias para marchar-se. Dom Bosco já não era só outro lugar de passagem. Era, surpreendentemente,